Agora você pode ouvir a Rádio Itaenga FM de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse já itaengafm.radio12345.com e acompanhe nossa programação de 5 da manhã às 10 da noite. Itaenga FM, 12 anos de sucesso absoluto. A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo que interessa a você. Ouvinte 98,5. Moisés Lins, a Voz Notícia que Itaenga conhece. Obrigado pela sua audiência, grato também ao nosso Deus por essa sublime oportunidade que Ele nos concede de estarmos vivendo, né, contabilizando na nossa existência, mais um dia maravilhoso, um dia aí misturado de sol, de chuva, um dia bem típico aqui do Nordeste, né, nesse período do meio do ano, vamos dizer assim, do meado do ano, né? Mês de junho aí, graças a Deus, fartura, porque o milho não tem faltado e não tem faltado também a nossa humilde vontade de estar grato ao nosso Deus por mais esse dia e essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui na Itaenga FM para mais uma vez levar a prestação de serviço à família itaenguense. E hoje, para nossa alegria, nós estamos aqui com duas capacitadíssimas convidadas, né? E vão estar distribuindo aqui conhecimento para a família itaenguense, que são a doutora Alcione Ribeiro. Ela é psicóloga e atende, além de em algumas clínicas particulares ali em Carpina, ela também presta serviço à comunidade itaenguense através do CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. Cumprimentar a doutora Alcione. Boa tarde, doutora. É um prazer tê-la aqui pela primeira vez, viu? Boa tarde, Moisés. E a todos que ouvintes, né, da Itaenga FM. É um prazer, né, estar representando aqui o CRAS e falar hoje um pouquinho, né, a gente conversar um pouquinho sobre um tema, né, que é a família e a importância da participação na escola. Pois não. Doutora Alcione, a senhora trabalha aqui no CRAS há quanto tempo? Desde o início da gestão. Desde o início da gestão. Verdade. Portanto, a senhora já está muito familiarizada. Silvanelli sempre, como sempre, me ajudando aqui dentro do vocabulário. É um espetáculo. Riquíssimo, Silvanelli, né, nos auxiliando aqui. Então, doutora, a senhora já está familiarizada com o dia a dia da nossa comunidade. É, verdade. Muito bem. E o CRAS funciona ali na rua, né, que fica vizinho ao Nelson Souza, né? Ali no bairro... Fica ali, bairro Salinas, ali fica entre Salinas e Liberdade, né? Em Independência, né? Eu dei uma nomenclatura diferente aos bairros de Lagoa de Itaenga e a gente vai aqui. E Silvanelli também, claro, conosco mais uma vez para a nossa alegria. Silvanelli, que ela dispensa qualquer apresentação, porque a mulher, ela é da diretoria da mulher, é da coordenadoria, já gerenciou o programa Bolsa Família, já foi secretária adjunta da Secretaria da Assistência Social, já foi tanta coisa, mas o que ela é mesmo, e eu tenho certeza que ela se sente feliz com esse reconhecimento nosso, que ela é uma zelosa prestadora de serviço à nossa comunidade, né, Silvanelli? Boa tarde. Boa tarde, Moisés, boa tarde, comunidade itaenguense. Sou agente social de informação e estou na Coordenadoria da Mulher. Na Coordenadoria da Mulher. E sobre mulher nós teremos muito a falar no programa de hoje, certamente. Temos sim. Muito bem. Então vamos logo passar aqui alguns anúncios, alguns avisos importantes. Por exemplo, eu até me alegro com esse aqui, viu, minha gente? Olha só, a Prefeitura de Lagoa de Itaenga está comunicando através da Secretaria de Agricultura, está informando a toda a família itaenguense, aos feirantes e à população, enfim, que a Feira Livre deste final de semana, ocorrerá em que dia, Silvanelli? No sábado. Voltou normal. Para a nossa alegria. Vai acontecer no sábado, porque quando é no domingo, né? Aí quebra toda a nossa rotina, né? Já estamos muito, muito acostumados com a realização da feira no domingo. Então, neste final de semana, a feira vai estar acontecendo normalmente no sábado, né? No sábado, dia 29, que é o dia de São Pedro.
E a Secretaria também comunica aqui, através da Secretaria de Agricultura, comunica também que a colocação dos bancos para os feirantes só será permitido no dia da feira, né? Que será no sábado. Caso contrário, os bancos serão recolhidos, né? Causará certamente mal-estar, né? Mas nós temos contado com a compreensão da nossa querida população e certamente ela será parceira em mais essa solicitação nossa de não colocar os bancos antes do período previsto pela Prefeitura, pelos organizadores da festa. Ô, Silvanelli, vamos começar por você, Silvanelli. Nós temos no dia a dia, através da mídia nacional, ouvido algumas palavras que caem em moda, né? De repente surge uma palavra nova no nosso vocabulário, e ela cai em muito uso, e a gente, nós que somos do meio, não temos nenhuma dificuldade de, vamos dizer assim, reconhecer de que se trata. Mas as pessoas mais comuns, vamos dizer assim, alguns nossos ouvintes, certamente, né, lá da periferia, quando escuta a gente falar assim, olha, a Silvanelli, ela agora na coordenadoria da mulher, ela está verdadeiramente defendendo o empoderamento da mulher, né? O que é o empoderamento da mulher? Bom, o nosso fundamental papel é mostrar para a sociedade e para as mulheres o seu direito social, né, o seu direito de estar na sociedade, garantido na Constituição, garantido dentro da lei. Então, em diversos espaços, a mulher tem seu valor, tem suas atividades, e a gente precisa protagonizar esse empenho da mulher, esse trabalho fundamental nas organizações sociais, no trabalho social, na comunidade em si. E aí a gente vem de um histórico de que mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando só da casa, e a gente vem quebrando essa cultura, né? Vem quebrando esse pensamento de que mulher só precisa ficar em casa. Então, vários espaços a mulher tem que se empoderar, tem que se manter firme no seu trabalho social, no seu envolvimento na sociedade. Silvanelli, nós percebemos, e também está muito presente na mídia nacional, é quase que um clamor, né? Das associações, dos movimentos que estão aí engajados na defesa dos direitos da mulher, mas nós percebemos que é muito direcionado mais na questão da violência. Realmente, números alarmantes, né? Nós temos contabilizado aí, infelizmente, né? Nós contabilizamos e o Brasil, vergonhosamente, ocupa aí uma das primeiras posições, né? No âmbito nacional. Isso nos incomoda, né? E incomoda muito. Mas o empoderamento da mulher, é só ela criar dentro de si a coragem para denunciar uma agressão física, uma agressão verbal, uma quebra de direitos, ou vai além disso? Vai além disso, né? Como você já falou aí, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking do feminicídio, né, destacado na ONU. E em 2019, os relatos desse crime aumentam 76% no primeiro trimestre. Né, em relação ao ano anterior, né, no caso, 536 casos por hora. Então, nesse momento que a gente está aqui conversando, uma hora que a gente está aqui conversando, várias mulheres já sofreram violência, né? E não só violência física, mas outros tipos de violência, violência sexual, a violência psicológica. Então, são vários tipos de violência. E o que a gente vem propagando sempre no nosso trabalho que a gente faz é a mulher reconhecer que está sendo violentada, que está sofrendo violência, e buscar apoio, tanto na denúncia, como um apoio para passar aquela violência, não passar a ser parte da vida dela, superar aquele tipo de violência. Né? Além da denúncia, além de procurar os direitos dela que foram violados, mas aí de superar aquela violência para que ela consiga, ao longo da sua vida, ter sua vida naturalmente, né, reconstruída, porque não é fácil uma mulher que é violentada fisicamente, psicologicamente, sexualmente, depois conviver numa sociedade que sempre vem apontando, né, apontando o dedo para ela. E a gente temos o órgão, né, da Coordenadoria da Mulher, e a nível de Estado, a Secretaria Estadual da Mulher, do Estado de Pernambuco, ela tem dado muita ênfase à questão da violência, né? Porque todo órgão gestor tem a sua prioridade de trabalho. E o que é que a agenda da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco vem sempre priorizando na sua agenda? O combate à violência contra a mulher.
Porque ainda são dados já alarmantes, são números muito altíssimos que a gente não pode estar permitindo ainda na nossa sociedade. Não vamos aqui, numa linguagem bem popular, não vamos aqui dar nome aos bois, mas é de domínio popular, né, de domínio público. É um fato recentemente acontecido aqui em Pernambuco e ele tem tido uma grande repercussão, porque envolve um parlamentar, né, do Poder Legislativo aqui no Estado, né, ele sendo acusado, né, vamos dizer assim, pela sua companheira ou ex-companheira, porque ele já declarou que está separado dela. Sim. E ela procurou, tomou coragem depois de muitos anos, isso é depoimento dela, viu, minha gente? Não sou eu que estou criando. Ela mesma foi a mídia, né? Está aí na mídia e ela denunciou esse companheiro por ter agredido ela recentemente e tal. E nós vimos e nós percebemos, aí ele entra se defendendo, ela diz que é a vítima, e nós percebemos, Silvanelli, que não é a violência, a questão da violência, além de não ser uma coisa que está distante da mulher, não é, dentro da casa, onde ela devia ter um outro tipo de acolhimento. Uma proteção, não é? Né? Mas ela também não tem, assim, não traz um privilégio por classe social, né? Não é a mulher pobre que é a maior vítima, né? Aparecem mais as pobres, porque a categoria pobre é a maioria, né? Mas Sim. não que a pobreza seja... Então, até a própria mulher, né, de conhecimento, que tem informação, daqui a pouquinho a doutora vai entrar também no assunto, porque nós vamos caminhar por aí, né? Vamos falar da questão, né? Até porque a educação, né? Tem tudo a ver também. Tem tudo a ver. Então, Silvanelli, não é apenas vamos, quer dizer, entre aspas, não é um mal que só acomete a mulher pobre, a mulher desinformada. Não. A violência, até a violência psicológica acontece nos ambientes que a gente menos imagina que possa estar acontecendo, né? E tem a violência patrimonial também, que a mulher, um bem material que ela sofreu, foi desgastado, quebrado. Que ela deu respaldo para que fosse construído, né? Construído. Enfim, são vários tipos de violência. E o que a gente vem sempre fazendo evidência é esses fatos de violência ainda ser permitido pela sociedade. Ah, ela fez isso porque mereceu. Ah, ela provocou. Ah, ela estava num momento de distúrbio, sei lá, e ela provocou isso aí. Foi a roupa dela que incentivou a fazer esse tipo de violência. Então, isso não é mais desculpa, isso não é mais uma defesa. Isso não tem que existir mais na nossa sociedade. Né? Então, tudo já tem evoluído. Ah, não, foi porque ela estava de 10 horas da noite na rua sozinha. Poxa, então quer dizer que o horário tem que ser determinado para que a mulher possa andar, para que a mulher... Ah, não, porque ela estava num ônibus lotado e aí estava em pé e não teve como o homem deixar de se encoxar nela e abusar. Então, assim, são várias desculpas que não cabe mais, não tem mais desculpa para isso. Né? Temos que evidenciar isso. Vamos agora à intervenção, né? Técnica também, da doutora Alcione Ribeiro. Doutora Alcione, a senhora, além de atuar aqui no CRAS de Lagoa de Itaenga, que é um serviço diretamente no dia a dia das pessoas mais comuns, né? Das pessoas mais, vamos dizer assim, mais necessitadas de uma atenção através do serviço público. E a Silvanella, ela deixou agora para a gente aqui uma deixa que é bastante interessante, né? Quando a gente coloca sempre que alguém sofreu uma agressão desse tipo, daquele tipo, foi uma agressão física, foi um pedaço de pau que foi jogado na cabeça de alguém, mas tem, e doeu e feriu, mas tem dores, né, que são provocadas no íntimo da pessoa, e a senhora, como psicóloga, deve saber o peso que é isso na vida de algumas pessoas que são vítimas, né, doutora? Que é a questão da agressão psicológica, né? E o trauma, né? Mais claro. Sim. E o trauma que a vítima vai estar passando, né? Vai conviver com aquilo, né? E realmente precisa de tratamento, precisa procurar ajuda, né? Quem passa por isso tem a coordenadoria da mulher, né? Tem o CREAS, né? Tem que procurar uma ajuda psicológica. E aquilo sempre acontece, assim, a maioria dos casos no contexto familiar, né? São, como você disse, não tem essa coisa de classe social, não existe, porque muitas vezes as mulheres, infelizmente, né, por uma dependência emocional muito grande, acaba achando que a pessoa vai mudar. E a senhora, doutora, faz uma colocação que eu achei bastante interessante, para que a gente coloque também de forma prática, facilitando o entendimento dos nossos ouvintes, que há dependências de vários tipos, né?
Nós verdade. quando falamos de dependência, não é apenas a dependência do alimento, da sobrevivência, né? Há também a dependência afetiva, né? Você olhou para alguém, você se interessou por alguém, aquele alguém pode até por aquele momento ter se interessado por você, você pensa em construir ali uma família e, consequentemente, ter ali um respaldo afetivo e vem a grande decepção. É verdade. E muitas vezes as pessoas se usam, né? Que ama, que é amor, que é cuidado, não é? Que é zelo. E, na verdade, e sempre diz que se arrepende, né? Às vezes começa com as palavras, né? Começam as palavras mais duras, ofender. E depois, muitas vezes passa para agressão, até chegar mesmo a tirar a vida do outro, né? Então, assim, é um assunto muito sério e as mulheres precisam entender, não é, que não muda. Ninguém vai mudar por ninguém, não é? Então, assim, é muito importante ter essa visão. Por que está se permitindo se machucar? Que tipo de relacionamento é esse? Não é? Doutora, e a família? Qual é o papel que a família pode ter nesse contexto aí? Porque, graças a Deus, né, eu nunca não sofri isso, mas conheço alguém, né, do meu relacionamento próximo, né, um amigo, um colega, né, que testemunhou para mim que não é muito fácil você ver o seu pai maltratando a sua mãe, né? Então a gente vê que quando há a agressão, desrespeito, né, não vamos dizer assim a figura da mulher só, né, apenas, né, mas porque também acontece, né, a figura Sim. da mulher para com o homem, né? E você está ali na frente dos filhos que tem um carinho, né? Muito, a gente não sabe nem dele, né? Qual é o peso do amor que tem um filho, né? Pela mãe ou pelo pai, né? Tem até famílias que os filhos são mais ligados à mãe, né? Ou são mais ligados ao pai. E como é na cabeça do adolescente, na cabeça da criança, ver esse relacionamento difícil, né? Conturbado dentro do lar, alguém que ele ama, não é? Agredindo alguém que também é amado por ele. Como é que isso funciona dentro da psicologia? Na verdade, né, os maiores prejudicados nessas situações são os filhos, né? Que sofrem e muitas vezes não pode fazer nada e precisa... Existem algumas situações mesmo, até que eu já presenciei, de que o desejo dos filhos é que aqueles pais se separassem, né? E muitas vezes a mulher ou o homem mesmo se coloca naquele lugar, né, de não se separar, que está vendo que aquilo não existe nem mais relação ali e continuar naquilo e coloca, né, como se fossem os filhos. Não se separa por conta dos filhos, né? Mas não sabe ele, em alguns casos, né, que a melhor coisa seria a separação, né? E aí vem o resultado disso aí. Infelizmente, o fruto é esses números absurdos, né? Escandalizadores, vamos dizer assim. São números que até nos envergonham, né? Como brasileiro está aí nessas primeiras colocações no mundo da violência contra a mulher, porque o fruto dessa relação conturbada, né? E quando às vezes, na grande maioria, é provocada até a agressão final, que é alguém sendo assassinado, né? Que é quando diz assim, olha, não dá mais, né? Aí ele pode até aceitar, ou ela, né, aceitar naquele momento essa separação, mas separou de corpos, mas não separou de mente, né? E cada um querendo ter mais autoridade do que o outro sobre alguém, né? E as pessoas não são objeto, né, Silvia? Não são, né? Todo mundo tem a sua vida comum, tem a sua vivência, e no momento que ela diz não, é não, né? E isso aí é um jargão, são jargões que a gente vem sempre divulgando nas nossas campanhas. A última agora do São João, né? Ela no Arrastapé, ela festeja como quer, porque a mulher tem que ter essa autonomia sobre ela, né? Essa autonomia sobre o corpo dela, sobre o jeito dela também de viver na sociedade. Então, num relacionamento, chega a ser abusivo porque o homem termina aqui determinando como é que ela deve viver. É ele que dá as regras, é ele que determina o que ela tem que fazer, não mais ela, né? Então, quando já se passa um relacionamento abusivo, com certos tipos de violência, isso aí vai sempre acarretando outras coisas e, enfim, pode se tornar muito trágico. Agora, doutora, quando a senhora se depara, certamente, se a senhora se deparou aqui no CRAS, mas deve ter se deparado já na sua atuação profissional, com situações que é preciso conversar com ele e conversar com ela, e como fazer eles se entenderem, e se é que esse
entendimento, né? Através da psicologia, da técnica, né? Adquirida nas faculdades, que os profissionais, e a senhora é uma delas, e podem trazer para que esse casal venha viver reconciliado, tendo um novo entendimento da relação respeitosa. É possível a psicologia trabalhar nesse sentido? Existe, né, terapia de casais, que são os casais, mas assim, precisa que os dois, né, desejem e que os dois realmente queiram mudar, não é, e continuar aquela relação. Porque se não for dessa maneira, não tem como, né? Não adianta uma parte, né, um querer e o outro não, achar que não precisa, que não tem nada a ver, né? Ser intolerante. Certo. Então, assim, quando os dois pensam em comum, né? Assim, tem como... Na sua experiência, né? No seu dia a dia, atuando como profissional na psicologia, a senhora já se deparou com alguma situação de que os próprios filhos, eles passam o sentido de que a separação dos pais seria o melhor para eles viverem também melhor num ambiente familiar mais, vamos dizer assim, mais respeitoso? Sim, eu acho que já passei, em alguns casos já. Né? E assim, porque muitas vezes, nessa correria mesmo do dia a dia, a família em si, né, tá muito, esse olhar pro outro, às vezes passa muito despercebido. Então, assim, às vezes a maioria dos pais acha que os filhos tá tudo bem ali, não é? Então, assim, o básico que é necessário, né, eles estão cumprindo ali, mas assim, afetivamente, né, são, principalmente na adolescência, são tantos adolescentes, né, se automutilando, com sofrimento, e principalmente a causa principal é a família, né? Já pode ser a desagregação da família. O relacionamento não saudável do pai e da mãe. Sim, certo. Que acaba influenciando. Não tem como, né? É verdade, é verdade. Agora, doutora, como trabalhar essas crianças, né? Já desde pequeno, né? Para que eles, vivendo nessa situação, eles não venham a ser multiplicadores desse mal-estar na sociedade. Porque nós sabemos, né? Até falamos aqui já no início da nossa conversa, da nossa entrevista, da marca que fica no sentimental, né? Aquilo que fica lá guardado, né? É aquela pancada, aquele hematoma que não é visível, né? Que você não vê, né? É a chamada dor na alma, né? Né? A cicatriz que não cicatriza, né? E como trabalhar isso? Já nas crianças, quando vão ficando sabidinha, não é? Por exemplo, eu sou de uma época, que não faz muito tempo, não é? Que quando a gente conhecia uma menina, conhecia um menino, né? Vamos dizer assim, adolescentes se conheciam, eles tinham ali um período, vamos dizer assim, de amadurecimento no conhecimento, né? Eles estavam ali se conhecendo, né? Mas hoje o se conhecendo está sendo trocado pelo ficar. Então já é uma coisa bem mais, vamos dizer assim, avexada, né? A família está surgindo apressadamente ligeiro, né? Sem nenhuma estrutura, sem nenhuma preparação, né? No seu lado profissional, é recomendável que essas pessoas, já nos primeiros dias ali do menino, da menina, ele vá sentindo esse compromisso do respeito de ambos? Assim, mas eu compliquei a pergunta, doutora. Se eu complicar, a senhora descomplica, viu? Silvanelli está aqui para me ajudar. É importante essa pergunta, né? Diz assim, do relacionamento precoce. É isso que você quer dizer. Eu entendi assim, né? Esse relacionamento precoce, não vou dizer que é um modelo, né? Sim. Mas hoje, no contexto social que nós vivemos, né? É muito público, muito visível, né? A gente vê menina de 12, 13 anos já mamãe, né? Uma criança carregando outra, né? Uma criança amamentando outra. Quer dizer, ali, aquela menina, mamãe que precocemente já é mãe, ela veio também de um relacionamento que já não traz, né, um contexto familiar, vamos dizer assim, harmonioso, né? Onde há o respeito do pai, da mãe, ao amadurecimento, né? Sim. Eu já ouvi várias jovens dizer que preferem homens mais maduros, né? Justamente por conta da experiência, né? Por conta do amadurecimento, né? Porque ela não quer apenas um companheiro, ela quer também uma retaguarda, né? Apesar de no futuro, quem sabe, dado o dia a dia, vir até ser uma vítima daquela, né? Mas... Sim, né? Eu acredito que também está dentro do que a Alcione vem trazendo aqui, família e a participação na escola, né? Porque todo o processo de educação, todo o processo de escola tem que ter a participação da família, né? Tem que estar presente a família. Então, é de costume, muitas vezes, a família só se preocupar em mandar para a escola, né? E a parte da escola ser feita lá e em casa desconstruir o que foi feito na escola.
E aí que vem a participação da família na escola, né, Luciano? É verdade. Que esses assuntos também têm que ser abordados na escola e em casa. Isso. Agora, a pergunta é essa aí, né? É como é que está sendo levado, né? Ao público escolar, por exemplo, né? Contextualizando agora, né? Trazendo a escola e a família. Para a né? realidade. É porque, às vezes tem aquele desconto de dizer assim, tá na escola. Então, a escola está responsável esse momento, esse horário, e que quando chegar em casa, eu vejo o que eu vou fazer, qual vai ser a minha parte. E, às vezes, desconstrói o que foi aplicado na escola, né, como educação, é desconstruído em casa. E a família não participa, né, do ambiente escolar. E aí, doutora? Família e escola? Porque, assim, né, a família e a escola, elas são parceiras, na verdade. Mas o que acontece, muitas vezes, é que os pais não têm o entendimento de quem educa, né, o caráter, a formação do moral é a família, não é? A maior parte do tempo que a criança ou adolescente fica em casa, não é? Depois que a criança nasce, o primeiro contato, ela vai ser inserida naquela família. Então, assim, os valores, o respeito, né? O caráter dela está sendo formado ali. Então, assim, não é que a escola não eduque, a escola tem um papel pedagógico muito grande, né? E a partir do momento que essa criança sai de casa e ela passa a frequentar uma escola, com certeza vai ter essa parte educacional, né? Essa parte ela vai encontrar ali limites, né? Vai ter regras ali que ela vai precisar entrar naquelas normas dali, não é? Eu sei, doutora, que é muito complicado, viu? Para minha cabeça, principalmente. Eu dou muitas palestras, né? Eu participo de muitos eventos nas escolas, porque eu trabalho muito a história da cidade, a história do município, e é impressionante como a sociedade hoje, o público escolar hoje, está muito distante, não digo nem diferente, está muito distante do que era. Um outro dia, e eu sou muito questionador das coisas, e não tenho ganho muita simpatia por conta disso, porque já que eu não sou bem remunerado, então eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que é dar a minha opinião, né, à luz do meu entendimento. E eu pago o preço por isso, eu reconheço. Não sou muito simpático para algumas pessoas. Mas dentro da Constituição, isso é o princípio da liberdade de expressão, mas né? não é compreendido, né? Mas não é compreendido. Eu cheguei numa sala de aula, em uma escola, e não foi de outro lugar do mundo, foi aqui em Lagoa de Itaenga, e um professor estava sentado, né? Isso faz tempo, viu, minha gente? E um professor estava sentado no birô e fumando, né? Aí eu vi aquela figura, eu me surpreendi, eu fiquei, entendeu? Não pode, né? Não pode. Como é que pode um negócio desse, né? O espaço escolar, pode né? Um negócio desse, né? Aí você vai entrar para dar uma palestra ali naquela sala, e quando você entra para falar de um tema tão interessante, né? Pelo menos eu acho que porque se não fosse interessante, as pessoas não me chamavam e eu não estaria lá, não teria me aprofundado para conhecimento. Aí você fica meio triste, né? Você chega na sala, quando você dá o boa tarde, aí o professor, o primeiro que sai, e ele mais 8, 10 alunos, nem sai. Aí quando é no outro dia, vai bater lá na tua porta e dizer, olha, eu estou precisando de fazer um trabalho sobre aquilo que você foi tratar lá na sala, mas você não estava. Não, eu precisei sair. Entendeu? Quer dizer, a gente fala hoje de família, né? De escola. Né? É justamente aí onde está o cerne da questão, né? É que nós saímos de casa para a escola, né? E a primeira escola é a casa, né? Com a nossa parte moral abastecida, né? Para juntar com o intelectual, né, doutora? Então, hoje, a questão de trabalhar isso aí, realmente a senhora está com uma tarefa muito pesada, não está? É porque assim, Moisés, na verdade, tudo começa em casa, né? Se eu crio um filho, né, colocando limites, sabendo que não, né? Tem a hora que é sim, que pode, e hoje eu percebo que crianças hoje de 5, 6 anos, alguma mãe mesmo, algumas mães chegam para mim e diz que não sabe o que fazer, não consegue andar na rua com aquela criança, porque tem vergonha, porque ela vai fazer um escândalo, né? Então, assim, o que mudou tanto, né, do nosso tempo, de quando nós éramos criança, que bastava meu pai olhar para mim, isso, né, não precisava nem ele falar uma palavra, só de olhar, né, eu já tremia ali, né, e quantas coisas também eu não fazia com medo se ele descobrisse daquilo. E veja, eu tenho percebido também, doutora, atrapalhando outra vez o seu raciocínio, eu tenho percebido também que algumas organizações ou alguns integrantes de algumas organizações, eles acham que até
você está ferindo o direito da criança. A criança não pode ser intimidada pela autoridade do pai. Eu acho isso um tremendo absurdo. Porque quando eu recebi a notícia que meu pai, olha, teu pai faleceu, aí passou um filme na minha cabeça, os carões, né? O puxavanco de orelha, né? Porque eu vi pouca gente se perder da minha juventude. Imagine nessa juventude hoje, não é? Eu acredito, Moisés, que quando você faz essa fala aí de alguns representantes de instituições que vêm indagar você por o pai estar fazendo algum ato com o filho, né? Eu acredito que a mensagem que está sendo passada não está sendo bem passada, né? Porque sempre costumam dizer assim, eu vou fazer isso, eu quero ver quem é que vai chegar aqui para me empatar. Não, o Estado vai intervir naquele momento quando o direito é violado. As pessoas não adianta ficar jogando a responsabilidade para a escola, jogando a responsabilidade para a instituição. Primeiro, a sua obrigação, né, é a família. Depois, quando o direito é violado, é que as instituições vão começar a fazer intervenção. Então, existe um diálogo, uma mensagem repassada, que está havendo aí um erro aí, né, nessa comunicação, de dizer que eu não posso mais, eu não tenho um limite a ser dado, porque eu não posso mais dar limite. Não, isso não está escrito em lugar nenhum que não pode dar limite. São pessoas que estão ficando na sombra da covardia para deixar à vontade. Isso, aí... Quando a gente está falando de um contexto aqui geral de violência, que acontece também com as crianças de ser violentada, e aí sim é quando o Estado vai intervir, quando eu falo Estado, não é o Estado de Pernambuco, mas o Estado, sim, né, sim, como é um direito, um contexto nosso que nós temos direito de acessar. Mas aí quando o Estado vem intervir, é quando o direito está sendo violado, né? Então, quantas crianças eu acredito que são violentadas, que são massacradas mesmo de fato, de ser... usam um instrumento até de perfuração, portanto, para machucar uma criança, para dar o seu ensinamento. Né? Que isso, na verdade, não corrige. Né? Pelo contrário, tem que ter autoridade. Isso. Eu escutei uma palestra uma vez de um promotor, e dele dizendo que a autoridade ela não se impõe, ela se conquista. Né? Então, eu não vou poder, eu não vou colocar impor a minha autoridade, eu vou conquistar aquela minha autoridade, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, né? Como exemplo próprio, não adianta eu ficar usando o exemplo dos outros, se eu tenho em casa, mas em momento nenhum eu estou usando o instrumento para machucar, para poder ensinar. Né? E quando eu chamo o nome dela, fulana, vem cá, ela imediatamente, ela chega perto de mim. Ela sabe quando eu digo não, é não. Né? Então, não precisa estar usando certo instrumento para machucar, para poder ensinar. E não tenho esse argumento de dizer assim, não vem ninguém aqui intervir na minha educação. Não, vai ter que, se ao chegar o momento de machucar e agredir, vai ter que chegar assim. Doutora, eu já sou um pai experiente, né? Eu tenho 6 filhos, então já tenho uma experiência. E tem, certamente agora, neste momento, tem famílias almoçando e com o radinho ligado, acompanhando a nossa conversa aqui na Itaenga FM. Nós agradecemos o carinho dessa audiência. Por exemplo, a minha amiga Das Neves, né? Ela me cobrou um alô, ela disse, olha, você manda alô para todo mundo, para todo o pessoal da Vila Boa Esperança, mas esquece de mim, que não deixe de ouvir todo dia. Então, né, minha amiga Das Neves, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Mas, doutora Alcione Ribeiro, nós não temos um modelo, né, por mais experiência como pai, como mãe, né, como chefe de família, vamos dizer assim, nós não temos um modelo, dizer assim, não, esse aqui é o modelo ideal. Silvanelli acabou de passar aí algumas dicas importantes, né? Quando ela fala com a filhinha dela, ela já, né, entende que a mamãe está dizendo que não é não. Qual tem sido o papel do CRAS, vamos dizer assim, e a sua atuação profissional nessa área aí para orientar, para dar uma dica para a família itaenguense? De que forma o CRAS tem atuado nessa relação escola e poder público? Ô Moisés, assim, trabalhamos com prevenção, né? Quando esses vínculos, precisamos fortalecer esse vínculo, tanto familiar como social, né? Como aqui a gente está falando hoje, trazendo a escola. Então, assim, trabalhamos sempre com palestras, né, de prevenção mesmo, nesse sentido, trabalhando no serviço de convivência. Tem umas famílias que o CRAS acompanha
né? Que as mães, às vezes, elas marcam lá para poder conversar, que ela não está sabendo como lidar com aquela situação, e eu marco ali e a gente conversa, porque muitas vezes é só pontuação. É só assim, às vezes a gente está inserido no contexto que a gente não, como a gente está dentro, a gente não consegue enxergar, né? Como é que eu vou fazer agora nessa situação? Certo. E às vezes através de um outro vendo, né, a nossa situação, fica bem mais claro de perceber alguma coisa, né? De mostrar, ó, que tal? Por aí está acontecendo isso, isso e isso. Não é? Doutora, sentando com a família, né? Uma família que está em conflito, por exemplo, né? Às vezes o conflito não é nem de marido e mulher, não é? Às vezes é marido, mulher e os filhos, né? Porque às vezes o marido quer uma coisa para o filho, a mulher quer outra coisa, ela entende de uma forma diferente, né? Ela veio de uma outra cultura, a sua formação foi diferente, né? E como é que o CRAS, através da sua experiência profissional, pode auxiliar essa família? É muito importante, assim, Moisés, o diálogo, né? Não adianta o pai querer uma coisa, a mãe querer outra. A gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma criança ou de um adolescente. E o que é? O que precisa hoje nas famílias é isso, é escutar, ter um cuidado. Por quê? O que eu acho que vai ser ótimo para você, necessariamente não vai ser, não é aquilo que você está querendo. Então a gente precisa muito ter esse cuidado, né? De escutar o outro, de saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Então acho que a primeira coisa, precisa conversar, sabe? Precisa escutar, perceber que nessa correria, como eu falei, do dia a dia mesmo, né? Muitas mães também trabalhando fora. Às vezes os filhos estão passando por algumas situações que elas nem percebem, né? Eu não sei se a senhora já testemunhou, né? Mas com a minha experiência de vida, eu sempre gosto de colocar da minha experiência de vida, porque Júlio Filho acha que eu já devia estar aposentado há quase 200 anos, aí eu tiro essa brincadeira aqui. Gosto muito de usar esse termo. Mas, doutora, é muito comum nas famílias numerosas, aí com 3, 4, 5 filhos a partir daí, de ter sempre aquele que se sente o patinho feio da família, né? Ele acha que tudo da mamãe é para ele, é para o outro, né? Ou ele ou ela fica sempre ali menos atendido, né? O carinho é menos, a mãe compra, é mais bonito para fulana, é menos, né, bonito para ele. E isso cria um certo, assim, vamos dizer, uma perca da autoestima, né? E a partir de que idade, né? A criança, né? Ela passa a ter essa percepção de que ela não tá sendo tratada com equidade, com igualdade. Porque assim, Porque né? eu sou pai, né? Eu sou pai e eu tenho que reconhecer, né? Meus filhos, se tiver alguém me ouvindo, me desculpe, né? Mas o nosso coração, né, ele tem uma tendênciazinha, né? Por natureza de, né, colocar a gente mais na sombra. Chega mais para cá, mais para cá. Pode causar uma rivalidade, né? Nisso aí, né? Sim, doutora. A partir de que idade a criança ela passa a ter essa percepção? Na verdade, a criança, principalmente quando é filho único. Então, assim, a chegada de um irmão já é uma coisa natural, né? Dentre os filhos, de existir essa rivalidadezinha, esse ciúme, que precisa os pais trabalharem isso, não é? Porque, assim, realmente, uma criança que está chegando, ela requer muito mais cuidado, mas o que acontece? Às vezes, o pai acaba deixando um pouquinho o outro de lado, não é? Então, assim, é importante trazer essa criança, fazer com que ela participe desse momento, trazer ela realmente para o momento, sabe? E começar ali a trabalhar. E ter momentos também a sós com ela, mesmo que a correria seja grande, ou a criança pequena, né? Dá ali muito trabalho e cuidado, mas realmente ela se sentir, o que precisa é muito disso hoje, é a criança se sentir querida, não é? Ela tá participando daquilo, ela se sentir importante. Então, assim, com certeza esse ciúme vai amenizar, né? Certo. E isso vai ser essa rivalidade entre irmão a vida toda, né? Que é isso, o papai gosta mais de mim, ou é a mamãe que gosta, não faz por aquilo e só faz por ele. Então, assim, precisa conversar muito, Moisés, precisa conversar. E realmente, existem alguns pais que fazem essa diferença, né? Vamos voltar ao contexto família, né, escola, né? Nós temos conhecimento, né, através da mídia nacional, e está muito em moda a questão do bullying, né? O menino, a menina, por um jeito de andar, ou por um corte de cabelo, né? Ou por qualquer razão, né? Uma razão qualquer, né? Uma razão qualquer. Ele passa a ser o marcado, né?
ou a marcada, né? Daquela turma, daquela Então, sala, de religião né? também, Sim, né? né? Religiosidade também tem muito a ver, né? Enfim, é todo um contexto, né? Sim, isso tem sido discutido, doutora, nas escolas aqui em Lagoa de Itaenga, tem sido levado esclarecimento de como conviver com isso, de como coibir, primeiro evitar, né? Eu quero crer que o melhor passo que deve se dar em qualquer situação é evitar. Silvanelli está aqui defendendo as mulheres que já estão andando de couraça, né? É para que antes de acontecer, né, a gente não quer nem que aconteça. Que aconteça, né? Prevenindo, né? Isso, doutora. Como é que tem sido tratado aqui nas escolas em Lagoa? Eu acredito. Vocês têm levado esse tema? Assim, Moisés, eu acredito que tem sido trabalhado, né? Eu acho que é até um tema que às vezes eu vou levar para o serviço de convivência e eles até falam, de novo, isso de novo. Mas é de novo sempre mesmo e precisa ser falado. Porque... E quando nós falamos aqui, quando a doutora se refere a levar para o centro de convivência, nós estamos falando só aprenda o centro de convivência do idoso, não, minha gente. Nós estamos falando, né, de crianças e adolescentes, social, né? É verdade, adolescentes e idosos. Estão ali no centro de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Verdade. Aquele público ali, criança e adolescente, está também muito envolvido, né, doutora? Com certeza, né? Porque o bullying acontece muito nas escolas. Aí a senhora tem trabalhado isso também. Sim, trabalhamos sim. E aquilo, né? Eles sabem, na verdade, eles sabem já o que é bullying, eles sabem. Mas, como eu digo, se vocês conhecem, se vocês sabem, por que vocês acabam praticando? Não é? Então, assim, a gente vai conversar quantas vezes for preciso, mas é um assunto sério, é um assunto que pode trazer vários transtornos, vários traumas, não é? Também, não só acontece no ambiente escolar, mas às vezes também dentro da própria casa, né? Tá acontecendo do irmão com o outro, não é? Então, assim, é uma coisa séria que pode levar uma criança, um adolescente, a uma depressão e a tirar a própria vida, né? Pronto, a palavra agora é essa aí, depressão, não é? Nós falamos assim, uma palavrinha tão boba, né? Tão presente no nosso dia a dia, mas a depressão, nós temos testemunhado aí casos que quando aquele estado, né, ele se agrava mesmo, fica de forma aguda, a pessoa pode entrar, inclusive, a perder totalmente a motivação de viver, não é, doutora? Verdade. E às vezes aquilo que era uma simples brincadeira parecia, né, ser uma simples brincadeira, né, um bullying apenas, uma coisa simples, ele torna-se mais profundo. E tem pessoas que elas explodem, né, elas reagem, né? E tem aquelas pessoas, doutora, que são introspectas, elas ficam, né, morrendo ali, né? Absorvendo aquilo, né? Guardando, né? Aumentando aquela carga. E como perceber isso, doutora? Eu sei que se eu chegar para a senhora e disser, doutora, eu preciso conversar com a senhora, eu estou passando por um momento, está difícil, eu estou com angústia e tal, aí a senhora vai conversando comigo e eu, aos pouquinhos, vou me abrindo, porque eu sei agora que a senhora é psicóloga. Mas tem pessoas que não se abrem, né? E não tem também esse caminho, né? Não sabe quais são os caminhos para chegar a uma pessoa atenciosa, né? Até encontrar a pessoa, né? Ainda tem no nosso convívio social pessoas que acham que se você indicar uma consulta a uma psicóloga, ele vai dizer, eu não estou doido, não estou doida, né? Não sou maluco, não sou maluca, né? E como entrar nessa questão, doutora? Primeiramente, né, Moisés, os pais precisam estar muito atentos, né, essa mudança de comportamento, porque hoje em dia os filhos ficam muito nas redes sociais. O isolamento é muito grande, né? Então, assim, de começar pela família, de ter esse cuidado, né? Alguma mudança de comportamento, na escola, né? Algum amigo, sempre eu levo isso quando eu estou fazendo algumas palestras, em relação a isso, se você perceber num amigo algum comportamento diferente, não é? Então, assim, uma pessoa que conversava, que estava ali, que era animada, né? Fica mais introspectiva, muda um comportamento, isso, é de você chegar perto, é de você escutar, não é? Por quê? Porque muitas vezes, quando vem perceber a família, ou a escola, ou quem seja, vem perceber alguma coisa, às vezes já é até tarde demais. Eu falo, é esse olhar, é esse cuidado, não é? Porque, assim, se em casa eu não perceber o que está acontecendo com os filhos, quem vai perceber? E, assim, também sempre trabalho isso. Alguns sintomas eu levo para eles, se eu estiver sentindo isso, não é? Se tiver com insônia, ou sem conseguir dormir, coisas que antes lhe dava prazer, né? Hoje
está completamente desestimulado, sem vontade para nada, só quer estar deitado numa cama. Procura ajuda, procura a noite pelo dia, às vezes, não é? né, doutora? Então, assim, eu sempre digo, procura ajuda, procura alguém para escutar. E aqui em Lagoa de Itaenga nós temos o CRAS. É a Verdade. primeira porta? Com é a certeza. primeira porta a passar? Quem tá nessa situação? Sim. Mas além do, assim, Moisés, tem o Porque nós CRAS. eu faço uma confusão, a verdade é essa, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Eu faço uma confusão do papel do CRAS e o papel do CREAS, né? Eu não sei a quem se deve recorrer primeiro, se ao CRAS ou se ao CREAS. Se recorrer a um dos dois, vai ajudar. Sim. Né? A gente vai, os profissionais estão lá, o profissional vai estar lá para identificar-se, mas a diferença do CREAS e CRAS é que o CRAS trabalha a prevenção e o CREAS é quando o direito já está violado, né? Quando já perdeu ali, já foi afetado alguma Muito coisa. bem. Então, o CREAS vai... Que a minha cabecinha seja mais inteligente. Pronto, eu acho que o diferencial que você vai conseguir diferenciar é isso. Quando eu sei que aquele direito já foi violado, eu sei que é CREAS. A doutora Alcione Ribeiro, que está aqui conosco, psicóloga que atende ali no CRAS, ela falou agora, Silvanelli, de algumas dicas aí, podemos dizer assim, de alguns sintomas que podem ser manifestados por uma criança, por um adolescente, por um filho que está no contexto do lar. A mulher que está sofrendo, que está com seus direitos violados, a mulher que às vezes até é agredida fisicamente, às vezes tem uns pais, vamos colocar assim, entre aspas, são até sensatos, né? Ele deixa para agredir a mulher verbalmente ou fisicamente, na ausência do filho, já tem outro que não está nem aí, né? Sim. E essa mulher que ela se guarda, que ela fica ali fechada, né? Qual é o conselho que se deve dar? É procurar psicólogo no CRAS ou no CREAS? É procurar a coordenadoria da mulher aqui em Lagoa de Itaenga? Vocês também dão palestra nas escolas? Quero crer. Sim. E esse tema é abordado? Sim, abordado, e assim, tanto o CRAS como o CREAS, né? O CREAS tem esse trabalho essencial que é abordar quando o direito já foi violado. No entanto, se chegar uma mulher que está precisando de ajuda, se ela for até o CRAS, ela também vai ter essa ajuda, vai ter essa orientação, vai ter o técnico que vai também atender e vai encaminhar para a rede de atendimento. A depender do que ela está necessitando, a gente vai encaminhar para outro tipo de atendimento na saúde, né, vai encaminhar para o que ela vir demonstrar o que tem, né? Se é um tratamento psicológico, terapia, ela vai ser encaminhada para a rede de saúde para ser atendida. Se o direito foi violado nos termos da lei e ela precisa ser protegida por algum órgão, protegida por alguma ação que deva ser feita, a gente vai também fazer, né? Então, assim, tem todo um aparato, tem todo uma rede de atendimento para essa mulher, cabe a ela procurar um desses serviços. Eu vou me referir agora à mulher, porque eu estou falando com Silvanelli, depois eu vou voltar com a doutora para a gente fazer essa referência com relação à criança, porque a gente não pode falar de família sem colocar primeiro a figura da criança, né? Sim. Porque ela está ali como célula, né? É como um frutinho ali que vai crescer dentro daquele contexto, serão famílias, né? Sim. Outras famílias que virão através daquele contexto social. Uma criança, né? Eu ouvi uma reportagem que não é muito difícil você perceber que uma criança ela está tendo seus direitos violados, porque ela vai dar sinais, né? Ela vai dar sintomas, isso aí eu vou tratar com a doutora. Agora eu vou trazer essa mesma pergunta usando a figura da mulher. Eu sendo vizinho, por exemplo, de uma senhora, né, de uma mulher, que ela esteja passando por grandes dificuldades, maltratada, né? Essa mulher ela vai passar para mim, vai ser perceptível isso, mesmo eu não tendo a técnica da psicologia, eu vou identificar que essa mulher está sendo violentada, sim, né? Em algumas situações, sim, né? Em algumas situações ela consegue demonstrar esse direito violado, consegue demonstrar essa violência que está sofrendo. Às vezes até uma mulher que está no convívio da comunidade, que sempre está ali conversando com as mulheres, de repente ela desaparece, deixa de aparecer da comunidade, deixa de se comunicar, não vai mais à escola levar o filho, não vai mais no posto de saúde se consultar, porque às vezes ela está sofrendo algum tipo de violência e o companheiro não quer que ela vá nesses espaços para ser percebido. Além desse programa que nós estamos fazendo aqui, dessa conversa, o que pode ajudar essa mulher a procurar seus direitos? Ela tem que procurar esses órgãos, né? Ela tem que procurar esses órgãos e
conversar com as técnicas que estão lá. Eu digo técnica que são assistente social, psicóloga, temos advogada também no CREAS que vai estar orientando, baseado na lei. E aí ela nos procure e faça, aí a gente vai estar lá ouvindo e percebendo qual a necessidade dela. O que ela está Um vizinho pode botar a colher? Pode. Em briga de marido e mulher? Deve. Em briga de marido e mulher, o vizinho ali tem que meter a colher sim, para não acontecer algo pior. Doutora Ana, a criança... Alcione. Doutora Alcione, desculpe. Doutora Alcione, uma criança, mesmo no ambiente assim da rua, do seu convívio social, fora do convívio escolar, ela pode dar sintomas de que está tendo dificuldades em casa, de que a sua família não está lhe dando aquele ambiente que deveria ser aconchegante para ela ter uma vida, vamos dizer assim, tranquila. Ela pode passar esses sintomas? Ela pode sim, Moisés. A criança, ela, por ser... Só quem vai perceber isso é um psicólogo ou uma pessoa comum, um vizinho, vai perceber? Não apenas o psicólogo. Eu acho que o psicólogo já é a segunda parte, né? Já é quando você percebe que algo está acontecendo ali de errado e você vai procurar ajuda, não é? Mas assim, para chegar no psicólogo, é importante antes ter identificado, né, que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, na escola, não é, o professor, ele pode ter essa sensibilidade, né, de chegar perto e perceber, né, que tem alguma coisa ali diferente naquele aluno, né? Os coleguinhas, né, a família, principalmente, se essa criança está sendo agredida, né, fisicamente, sexualmente, um vizinho, né, alguém da família, algum parente. Certo. Então, assim, a criança, ela fala. Mesmo que ela esteja passando por algum tipo de violência, ela esteja calada, ela fala de outra maneira, é verdade. Então, minha gente, foi uma alegria muito grande ter contado aqui a primeira vez, né, com a visita da doutora Alcione Ribeiro, viu? O prazer foi meu. A senhora é muito eloquente, né? Se expressa bem, e a Silvanelli dispensa comentário, né? Eu quero agradecer a doutora, né? Doutora, quem precisar dos seus serviços, a senhora está ali atendendo ao público no CRAS. Em que dias, doutoras? Segunda, terças e quintas. Segunda, terça e quinta. De 8 às 17. De 8 às 17, nós estamos aqui com a coordenadora do CRAS, né? Doutora Michela, ela não gosta de microfone, né? Mas está aqui nos honrando com a presença. Silvanelli, muito obrigado mais uma vez. E Silvanelli vai estar sempre aqui com a gente, né? Porque a gente vai ter sempre, né? Vai ter sempre satisfação em estar tratando esses assuntos que são de interesse social da nossa comunidade. Ok, minha gente? Um abraço a todos. Vem aí o presidente da rádio, Manuel Antônio. Fiquem com Deus. O cravo brigou. E fica aí o recadinho das mulheres. Júlio está muito interessado na causa, viu, Silvanelli? Né? Um abraço, minha gente. Fiquem com Deus. A rosa debaixo de uma sacada, o cravo fugiu covarde e a rosa morreu calada. A mulher é protegida quando não fica calada, porque qualquer violência tem que ser denunciada. O que não for consentido ou for forçada a fazer, o que for desrespeitoso é preciso se dizer. Falar de feminicídio não é pantinha, é verdade. Tem muita mulher morrendo pelo machismo covarde, morrendo por ser mulher, numa total crueldade. São números alarmantes, é triste a realidade. Nesse São João, meu compadre, dance um forró arretado. Respeite sempre as mulheres, brinque feliz, sossegado. Pra esse tal feminicídio ser banido no nosso estado. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.